Oficial, contratação autorizada. Vamos falar sobre pedido do técnico Pedro Emanuel no Vasco por atacante do Toluca do México. Lembrando que o Cruz Maltino realiza hoje o último treino em solo brasileiro antes da viagem para Medellín, na Colômbia. A nossa equipe, estando no aeroporto, vai trazer toda a movimentação da lista dos relacionados. Você vai acompanhar daqui a pouco aqui no canal o embarque do Vasco na íntegra e também a provável escalação das duas equipes. Vou trazer também, até no próximo boletim, toda a movimentação da onde o Vasco irá realizar o treinamento na Colômbia. Então o Vasco embarca, realiza o último treino hoje no CT Moacir Barbosa, embarca na parte da tarde para Medellín e a gente vai trazer já já a lista dos relacionados para você e toda a movimentação. O técnico Pedro Emanuel completa uma semana de treinamento. Lembrando que o Cruz Maltino estava, desde o dia 22 de junho, sendo preparado ali pelo técnico Bruno Lazzaroni, pelo técnico interino. E aí, a partir de então, o Pedro Emanuel já tomou a decisão que vai realizar algumas mudanças, principalmente no comportamento tático da equipe. É detectado ainda, trazendo ao português claro, alguns fantasmas ali, tecnicamente falando, taticamente falando, que atrapalham o Vasco, principalmente a saída de bola, que era muito utilizado pelo técnico Fernando Diniz. Outro ponto, o Vasco continuamente entregando gols ao adversário. Isso incomodou muito o treinador. É claro que já vem conversando diariamente com o departamento de futebol Cruz Maltino sobre pedido de reforços. O Vasco tem como objetivo nessa janela de transferências trazer de 4 a 5 nomes. Eu vou trazer todos os detalhes. A princípio é visto com uma certa cautela e paciência por conta do cronograma e do aval financeiro. O próprio Admar confirmou isso na última coletiva, que a qualquer momento a questão sobre a venda da SAF, a negociação, o Marcos Lamáquia sendo autorizado pela Justiça, a situação, o nível econômico do Vasco passa a mudar. Até porque, dentro desse contexto, a SA Almirantes, a empresa que é do Lamáquia, deve realizar aquele empréstimo DIP, também sendo autorizado pela Justiça do Rio de Janeiro, de 40 milhões, para o fluxo de caixa do Vasco para os compromissos desse final de temporada, né? O Vasco que tem ali anualmente 200 milhões previsto ali de empréstimo DIP, por conta de ser uma empresa que está passando pela recuperação judicial. Então, dentro dos direitos do Vasco, esse valor vai ser endereçado e depois descontado dentro do investimento realizado pela empresa de Marcos Lamáquia. Então está tudo costurado, está tudo ajustado para o Vasco poder ter esse respiro financeiro e também essa questão de cautela, mas embora, mesmo assim, Pedro Emanuel já detectou pontos que precisa de reforço. É claro que ele mesmo também falou isso em coletiva, que o papel dele como treinador é tentar o máximo para recuperar alguns jogadores que não conseguiram ter uma evolução durante esse período, principalmente as contratações mais recentes, né, da janela inicial, Spinelli, Brenner, Inestrosa, né? Então o Pedro Emanuel também tem tido esse trabalho, essa paciência para buscar a recuperação desses jogadores. Vamos falar sobre contratação autorizada, agora de forma oficial, a partir de hoje. Por isso que o Vasco, claro, com cautela e paciência por conta da questão financeira, como eu pontuei, já começa a trabalhar e intensificar, principalmente a questão da vinda do Nelson de Ossa, nos últimos ajustes e detalhes do Real Betis para liberar o jogador. É o primeiro reforço da janela, o Vasco que já busca o segundo em relação à contratação de um zagueiro, mas hoje, de forma oficial, está autorizada a contratação de jogadores. Desde o dia hoje, 20 de julho,
a 11 de setembro. Então a janela oficialmente está aberta. E como eu disse, o Vasco buscando de 4 a 5 contratações. Agora, tem um detalhe que dessas contratações, né, o Vasco não vai poder inscrever para os playoffs da Sul-Americana, porque já está inscrito todos os jogadores, né, o Vasco na lista dos relacionados, tanto para essa partida como a partida da volta. Então, se o Vasco essa semana chegar o reforço, chegar o Nelson de Ossa ou outra contratação, o Vasco não vai poder introduzir na lista dos relacionados para os playoffs da Sul-Americana, certo? Outro detalhe, vamos falar agora sobre pedido do técnico Emanuel, referente a atacante do Toluca do México. E por que essa negociação ela é difícil de avançar? Vamos trazer um detalhe. O Pedro Emanuel teria indicado o atacante português Paulinho, de 33 anos, do Toluca. Apesar da idade e experiência, tem feito uma boa temporada. O Vasco segue atento ao mercado em busca de reforço para o ataque com a situação de Paulinho do Toluca do México. O atacante português de 33 anos foi indicado pelo técnico Pedro Emanuel, que vê o jogador como nome capaz para reforçar o setor ofensivo. No entanto, as conversas com a staff do jogador não evoluíram diante de um elevado custo pela operação. O que o departamento de futebol do Vasco identifica nesse momento? É um bom jogador. Vou até trazer aqui os números do Paulinho na temporada. Ele tem contrato com o Toluca até junho de 2029. O Vasco sempre naquele modelo de empréstimo com opção de compra, mas o que dificulta mais é o cenário de salário. O jogador ele recebe cerca de um pouco mais de 1 milhão ao mês. E nesse momento, por conta da questão financeira do Vasco, até uma página virada em relação à venda da SAF, não se comprometeria no momento de pagar. O jogador tem 88 partidas pelo clube mexicano, marcou 61 gols e distribuiu 13 assistências. Então são números interessantes, são números assim muito bons. É um jogador que se destaca. Sob o comando do técnico Rubem Amorim, conquistou 2 vezes o Campeonato Português. Também, quando teve ali a participação, antes da sua transferência para o México, tem ali bons momentos, tanto pelos lados do ataque, também na questão de ser o cara da referência. Atualmente, Paulinho recebe cerca de 2,3 milhões de dólares, ou seja, 12,8 milhões na cotação atual por ano no Toluca do México. Isso significa que os vencimentos giram em torno de 1 milhão por mês, que é considerado agora incompatível, né, pela folha salarial. É claro que esse cenário, a qualquer momento, pode mudar. Porém, o Vasco vê com uma certa cautela toda essa questão para não poder se complicar. Então, a gente fica no aguardo. Seria, obviamente, um pedido muito interessante a ser atendido. O Pedro Emanuel tem uma boa visão ali ao lado do Admar Lopes e vai ter outros nomes também surgindo. Isso foi um exemplo de um atacante, mas o Vasco também tem como prioridade agora trazer um zagueiro, né? Pelo menos ali são alguns nomes, tem o Gabriel Pereira, o Murilo do Palmeiras, outros nomes a ser sondados nesse momento, o Diego Carlos também, são nomes que o Vasco vem monitorando para trazer durante essa janela que está agora oficialmente aberta. Galera, no próximo boletim vamos trazer a escalação, falar sobre os nomes relacionados e toda a movimentação para a partida contra o Independente Medellín. Então fique ligado, qualquer novidade, a gente está de olho em apuração até sobre a chegada do Nelson de Ossa na expectativa desta semana. Pedro Emanuel pediu. E agora Admar Lopes tem que ir ao mercado para contratar o jogador pedido pelo técnico. Eu vou trazer isso para você aqui neste vídeo, informações importantes sobre mercado da bola e o desejo do novo técnico Cruz Maltino. Fala também sobre essa semana decisiva para o nosso Vascão. Quarta, depois de amanhã, tem Vasco na Sul-Americana e o Vasco, inclusive, aguarda nesta semana o desembarque aqui no Rio de Janeiro do meia colombiano Nelson de Ossa. Eu quero começar aqui primeiramente com vocês este nosso Acorda Vascão
de segunda-feira, este nosso primeiro vídeo, né, da semana, com essas imagens que estão aparecendo aí para você. Imagens, amigo torcedor vascaíno, do CT Moacir Barbosa na manhã de ontem, tá? Essas imagens são do terceiro treino realizado pelo Cruz Maltino, o terceiro treino após a partida, né, do Vasco na quarta-feira da semana passada contra o Vitória, o jogo de representação do elenco na temporada de 2026. O elenco Cruz Maltino agora se prepara para uma partida que terá depois de amanhã, um jogo que eu, Lucas, e creio que você também, trata como uma partida decisiva para o Vasco. O Vasco tem pela frente um jogo de ida contra o Independiente Medellín, clube do futebol colombiano. Esse jogo acontecerá na Colômbia. É o jogo de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana. O Vasco da Gama precisa fazer um bom resultado na Colômbia para voltar, né, tranquilo para o Rio de Janeiro e conquistar a classificação para as oitavas de final. Importante lembrar que caso o Vasco passe dos playoffs para as oitavas, o adversário do Cruz Maltino será o Olímpia do Paraguai, mesmo adversário do Vasco na fase de grupos. E ontem, então, aconteceu esse treino no CT Moacir Barbosa, aparecendo aí a vocês o trabalho, né, realizado no CT pelo goleiro Léo Jardim. Aí já vemos o Thiago Mendes, o Andrés Gomes retornando, né, amigo torcedor vascaíno, nas atividades com o elenco Cruz Maltino. O Vasco da Gama, que agora sob o comando técnico Pedro Emanuel, foca para o jogo desta próxima quarta, e tem uma informação importante para trazer aqui a vocês, já relacionada a essa preparação. Bom, amigo, a informação é a seguinte: para quem acompanha o canal, para quem acompanha os meus vídeos, eu trouxe a vocês na semana passada uma informação referente ao amistoso que o Vasco teve contra, né, a equipe do Olaria dentro do CT Moacir Barbosa. No amistoso, o Vasco venceu o Olaria pelo placar de 6-0. Inclusive, um dos gols foi marcado pelo Puma Rodrigues, de pênalti. Nuno Moreira também marcou um gol, mas a importante informação que eu trouxe a vocês estava relacionado ao time titular do Vasco naquele amistoso contra o Olaria. Foi formado por Léo Jardim no gol, Puma na lateral direita, Cuiabá na lateral esquerda, Cuesta formando uma dupla de zaga com Robert Renan, uma trinca no meio-campo com Thiago Mendes, Calma Barros e Rojas, e uma trinca no ataque com Adson, Spinelli e Nuno Moreira. E aí, amigo torcedor vascaíno, esse mesmo time que entrou em campo contra o Olaria foi utilizado também contra o Vitória no meio da semana passada. E é importante vocês lembrarem que no sábado, no amistoso contra o Olaria, o Pedro Emanuel esteve acompanhando o amistoso, mas ele em nada deu pitaco naquele amistoso, porque o Pedro Emanuel havia chegado no Rio apenas na sexta, então ele não tinha como ajustar o Vasco para um amistoso no sábado contra o Olaria. Quem comandou o Vasco no amistoso contra o Olaria foi o Bruno Lazzaroni. Ou seja, a escalação de sábado, no amistoso contra o Olaria, sob o comando do Bruno Lazzaroni, foi repetida no jogo de quarta contra o Vitória. Então o Vasco da Gama, né, na quarta contra o Vitória, entrou com um time que foi baseado nas ideias de treino que o Bruno Lazzaroni utilizou durante praticamente todo, né, esse momento de representação do Vasco. Mas, neste momento, Pedro Emanuel já começa a ter mais tempo de casa. Pedro Emanuel chegou ao Vasco há mais de uma semana. Estamos falando de um profissional que teve no Vasco um treino de segunda-feira passada, terça-feira passada, aí quarta teve jogo, quinta descansou. Sexta, sábado, domingo, ontem, já são 5 dias de treinos. Terá treino hoje, segunda, e amanhã, na terça-feira, também para o jogo de quarta. Ou seja, são 7 treinos do Pedro Emanuel e aos pouquinhos ele já começa, amigo torcedor vascaíno, a implementar as suas ideias de jogo. O jogo da semana passada, que foi o primeiro jogo de Pedro Emanuel no comando, né, do Vasco da Gama contra o Vitória, ele não fez nenhum tipo de mudança na equipe em relação ao que foi feito por Bruno Lazzaroni durante os treinos, nessa reapresentação. Agora, o Pedro Emanuel já começa a colocar em prática aquilo que deseja e aquilo que acredita no ponto de vista tático, tá? Por exemplo, nas últimas atividades, nos últimos treinos de Pedro Emanuel, ele já esboçou até mesmo algumas mudanças de esquema tático. Inclusive, a informação do amigo Vene Casagrande é que no próximo jogo, agora contra o Independiente Medellín na quarta-feira, o Vasco da Gama já vai ter mais a cara, né, do trabalho de Pedro Emanuel. Então, aos pouquinhos, a herança de Bruno Lazzaroni durante esse período que ficou à frente do Vasco da Gama, ela vai sendo deixada de lado e o Pedro Emanuel vai colocando a sua cara dentro do Vasco da Gama. Então, na quarta-feira, depois de amanhã,
contra o Independiente Medellín, já veremos mais de Pedro Emanuel nesse Vasco. E eu espero, é claro, que seja positivo, né? Eu espero que eu não venha na quarta-feira reclamar que o Vasco fez uma atuação pior com a cara do novo técnico. Entretanto, é uma informação muito importante para você. Assim como também a informação que os amigos do RTI Esportes trouxeram nos últimos dias. A informação é que o Pedro Emanuel, que começa a colocar, a implementar a sua cara no Vasco da Gama, pediu um nome, tá? A diretoria Cruz Maltina. Foi o primeiro pedido do técnico Pedro Emanuel sob o comando do Vasco da Gama. E o nome é o atacante português, tá? Paulinho, que neste momento veste a camisa do Toluca. Paulinho é um atacante de 33 anos de idade, que tem um contrato com o clube mexicano até o meio do ano que vem. Um jogador que passou praticamente toda a sua carreira em Portugal, passando por clubes como Santa Maria, Gil Vicente, chegando ao Braga, que é um clube de segunda prateleira no futebol português, chegando ao Sporting de Portugal, que é um clube de primeira prateleira, inclusive, e logo em seguida se destacando e sendo vendido ao Toluca do México. As 2 temporadas do Paulinho no México são assustadoras, de positivo. O Paulinho tem aí em 89 jogos com a camisa do Toluca, tá? Amigo torcedor vascaíno, exatamente 62 gols e 14 assistências, ou seja, em 89 jogos são 62 gols e 14 assistências. Está varrendo o futebol mexicano, um dos grandes artilheiros do país, um jogador que vive um momento impressionante no México, e a informação é que esse nome foi indicado pelo técnico Pedro Emanuel, que vê, né, em Paulinho um atleta com uma grande capacidade para reforçar nesse momento o setor ofensivo do Vasco da Gama. Informações aí dos amigos do RTI é que houve sim uma consulta para entender as condições de uma possível negociação, mas até o momento as conversas não evoluíram para uma negociação por conta do alto custo elevado desta operação, tá? Internamente, o entendimento, a avaliação por parte do Vasco é que os valores estão muito acima da capacidade financeira que o Vasco da Gama tem, além também da questão salarial pedida por Paulinho, que está fora da realidade financeira do Cruz Maltino. Então, nesse cenário hoje difícil, né, por conta da situação financeira, o Vasco praticamente descartou uma investida pela contratação do jogador. Tem uma frase que é muito utilizada no meio, né, do futebol, no meio da imprensa, principalmente, que diz assim, ó: os valores assustam. E a situação do Paulinho é muito sobre isso. Pedro Emanuel chegou, falou, ó, tem um português bom lá no futebol mexicano, Admar. Dá uma olhada, é um novo nome. Aí o Vasco foi lá, ouviu do Toluca o valor que o Toluca quer para liberar o jogador e o valor que o Paulinho quer também receber por mês. Amigo, aí vem a questão. Os valores assustaram e o Vasco, ó, meteu o pé da negociação. Definitivamente, amigo torcedor vascaíno, optou por não fechar negócio com o atacante. Mas seria mesmo, né, cara, um baita reforço aí para o nosso Cruz Maltino, um jogador muito bom de bola, um atleta que, pelos números que estamos vendo, já dá para entender, né, que definitivamente ajudaria muito o Cruz Maltino para o restante dessa temporada de 2026, mas quando os valores assustam, não tem muito o que ser feito. Agora resta o Admar Lopes ter a chamada criatividade de mercado. E teve, por exemplo, com a situação envolvendo o Nelson de Ossa, né? As coisas estão muito avançadas após, inclusive, um mês intenso de negociações. O Vasco entra nessa semana muito perto de fechar a contratação do meio-campista colombiano, tá? O Real Betis já aceitou as garantias financeiras oferecidas pelo Vasco e a expectativa é que nessa semana, ou seja, nos próximos dias, Nelson de Ossa já desembarque em terras cariocas, tá? Vasco da Gama que vai assinar com o Nelson de Ossa um contrato de empréstimo até o meio do ano que vem com opção de compra. Entretanto, as metas que serão colocadas nesse contrato entre Real Betis e Vasco são metas muito fáceis de serem batidas, ou seja, ele vem por um empréstimo com praticamente obrigação de compra, pois já vem sabendo que vai permanecer no Vasco a partir do meio do ano que vem de uma forma definitiva. Hoje o que resta são pequenos detalhes financeiros que estão sendo ajustados nesse momento. Com o De Ossa, os termos salariais e a duração de contrato já foram todos eles
acordados. Uma negociação que teve a participação, inclusive, de uma forma intensa por parte de Marcos Lamáquia, né? O novo e futuro investidor do nosso Vascão. Então é uma expectativa muito grande hoje que nesse momento o Cruz Maltino vive para fechar a contratação de Nelson de Ossa. Então, jogador aí sendo aguardado no Rio de Janeiro nessa semana para, enfim, realizar os exames médicos e logo em seguida assinar esse contrato com o Cruz Maltino. Pelo menos uma notícia boa, né, torcedor vascaíno? Com toda certeza é o que o torcedor está precisando. E eu espero também que na quarta-feira, contra o Independente Medellín, eu também esteja falando com vocês de uma forma animada e trazendo boas notícias com relação ao desempenho do nosso Vascão. Precisamos ser felizes. Estamos precisando muito disso, amigo torcedor Cruz Maltino. Mas bom, deixa aí, é claro, a sua opinião nos comentários. Alô, amigo vascaíno. Não esqueça, por favor, de se inscrever, deixar o seu like e fazer o seu comentário, pois é muito importante para o crescimento do canal. Até o próximo vídeo com mais notícias do nosso Vascão. Um abraço.